Olá, meu nome é Eduardo Maia, sou colunista de plenário da Rede Tribuna. Hoje nós estamos aqui com alguém super especial, que é o prefeito de Linhares, em seu primeiro mandato, Lucas Escaramuça, do Podemos. Lucas, um prazer tê-lo aqui, eu agradeço em nome de toda a Rede Tribuna. Eu que agradeço, Eduardo, uma alegria enorme, acompanho o seu trabalho, o trabalho da Rede, tenho um carinho enorme pelo trabalho, desde a época da Assembleia. Está aqui para mim, representando o povo de Linhares, a cidade de Linhares, para mim é motivo de orgulho. Bom demais. Lucas, já vou começar com aquela perguntinha padrão, né? Como eu falei, o seu primeiro mandato, são 10 meses aí, a gente em outubro. Que balanço você faz, Lucas, desses 10 meses? Já deu para colocar a cidade com a sua cara? Já deu para avançar nos projetos? Sim, Eduardo, deu sim. Feliz, estou muito feliz. Eu sou um prestador de serviço nato, né? Linhares tem um histórico de ter sido governada por fazendeiros, por empresários, que serviram também no seu tempo. Mas eu sou um prestador de serviço, é o que eu faço. Então eu tinha uma escolha, né? Ou eu fazia o tradicional, olha, o primeiro ano é para ajustar a casa. O primeiro ano você não consegue entregar obras estruturantes, o primeiro ano você não consegue desenvolver grandes projetos, né? A gente ajusta a casa. Eu podia ter esse discurso. Ou eu podia falar, cara, tá bom, assim, eu busquei isso. E não vai dar bom, vai dar muito bom. Esse é o nosso slogan. E deu muito bom, né? A gente não se lamenta. A gente herdou aí, contabilmente, 20 milhões processados e não liquidados, né? E naturalmente que você recebe sem um recurso ordinário para quitar isso. Isso aí tem dívida desde novembro, dezembro, de luz, de lixo, por exemplo, e outros contratos. Mas o que a gente fez? A gente não conversava sobre isso. A gente entregava a energia para a cidade, como a gente entrega todos os dias hoje. Recebi todos os prestadores de serviços, falaram, olha, você tem contrato é melhor que contato, vamos embora. A gente precisa disso, vamos ajustar? Vamos, estamos aqui, Lucas, estamos juntos. O contrato é com o município, não é com gestor nenhum. Então, assim, não rompemos um contrato e essas pessoas nos ajudaram a guiar a cidade. Entregamos muito. Posso te dizer, assim, que me sinto realizado. Fizemos, assim, em cima da hora, o verão que foi mais falado do estado do Espírito Santo, não é? Bombou, como todos dizem. Fizemos um aniversário dos 225 anos da cidade. Foi extraordinário. A economia criativa ganhou dinheiro no verão, né? Ganhou dinheiro agora na festa da cidade. Avançamos em educação, por exemplo. Estamos climatizando sala de aula. Abrimos escola em tempo integral. Pegamos dinheiro direto na escola, entregamos todo para as diretoras para a escola. A cidade que recebeu o ano passado 7, 8 mil reais, esse ano recebeu 80 mil reais. Não é? Na saúde, por exemplo, a gente chegou, o HGL, o Hospital Geral da cidade, não tinha o equipo, né? Não tinha nada. As cirurgias eletivas pararam no dia 15 de janeiro. Né? E a gente tem um hospital que está performando bem, compramos tudo. A gente não tinha um centro odontológico funcionando, de nenhuma das 35 unidades. A gente colocou todos para funcionar. A gente tinha 3 psicólogos nas unidades, agora a gente tem 17, estamos indo para mais 5. A gente já criou extensão de horário de funcionamento, por exemplo, na unidade de saúde lá do bairro Canivete, região 5, 6. Então a gente tem muitos avanços a celebrar, muitos mesmo, né? Muitas conquistas, com os desafios de uma primeira gestão, né? Mas com felicidade, muita felicidade. A cidade está feliz, a cidade está alegre. A gente sente isso nas pessoas, pode ter certeza. Reduzimos o ICMS para incentivar o turismo, né, para o mínimo constitucional. Não é? Vamos começar isso a partir do ano que vem. Né? A partir do ano que vem também vamos isentar o rotativo do idoso, do deficiente físico. Então, assim, a gente tá dando grandes passos que a cidade desejava e até hoje não tinha dado, né? Acho que precisava de um olhar diferente mesmo. E trabalhando com todo mundo, né? No nosso governo não tem lado, não tem partido, não tem cor. Nosso governo cabe todo mundo que quer contribuir. E você já falando desses feitos aí recentes da gestão, um dos mais importantes divulgados recentemente foi justamente a construção da ponte, né, prefeito? É sobre a Lagoa do Aviso, não é isso? Aviso com Interlagos. Aviso com Interlagos. Os 2 maiores barcos. Queria que você falasse um pouquinho dessa obra, qual que é a importância, especificações técnicas, né? Quanto de diâmetro essa ponte. Queria que eu falasse um pouquinho sobre isso. Bacana, olha, eu nem comentei isso, né? Assim, a gente sabia que os grandes desafios, a gente não teria perna, a cidade nunca tem. Eduardo, nos últimos 5 anos a prefeitura pegou 4 empréstimos.
Ou seja, toda grande obra de macrodrenagem e tudo, a prefeitura precisava de pagar um empréstimo e se endividar para poder fazer. Por isso que a gente caiu de nota A para B no Capag, 2 anos seguidos já, 2023 e 2024. Então eu precisava de entender que a gente precisa de construir políticas, algumas políticas estruturantes às várias mãos. Esse é o sistema que a gente vive no Brasil. Então eu preciso do governo do Estado e eu preciso da União. Não é? E aí vem o governo Renato Casagrande, né, o vice-governador Ricardo Ferraz, e retoma um projeto, né, a pedido meu, a gente atualizou, recalculou isso, retoma um projeto que ficou parado lá atrás, em 2017, até antes. O projeto dessa ponte tem mais de 10 anos, ele se arrasta há mais de 10 anos. Então é um sonho antigo da população. Né? Essa licitação está desde 2017, 2019, se eu não me engano, né, se arrastando, né, estava licitado isso, mas não se concretizava. E aí a gente conseguiu, conveniamos com o Estado, 43 milhões quase, né? A obra está a todo vapor, nós mostramos ela aí. Olha, a gente está falando de 730 metros de via, né? 4 vias, 2 indo, 2 voltando, né? Com ciclofaixas também. Já vai com ciclofaixas. Com ciclofaixas, 2 de veículo, indo, 2 voltando, ciclofaixas, 730 metros do aviso até chegar na ponte, mais 150 metros de ponte, depois uma grande rotatória, complementando assim quase 1 quilômetro de extensão dentro do Interlagos. Pra você ter ideia, Eduardo, assim, o morador do Interlagos, uma mamãe aí, que saía para visitar a filha, um pai de bicicleta, para ele dar a volta e chegar na vida, ele levava quase 1 hora de bicicleta. Ele vai fazer isso com 5 minutos. Com 5 minutos. Que isso. É algo, assim, surreal. A diferença é gigantesca. Gigantesca. E a gente tem, então, assim, essa obra é a maior obra de mobilidade urbana da história. A gente está ligando 2 cidades. A gente está ligando um bairro com 30 mil habitantes com outro com 20 já. Nós estamos ligando 2 cidades do estado do Espírito Santo. Não é? Então, isso é uma obra muito desejada. E fruto disso, de ausência de vaidade, de unidade, de união com um propósito comum, servir as pessoas e entregar uma obra estruturante para o município de Linhares, que é um município tão importante. Né? Igual essa ponte, a gente já está fazendo a rodoviária do município. Né? A rodoviária, falava-se nela na década de 80. Pois é, já são aí uns 40, 45 anos, Isso, né, de papo sobre essa rodoviária. Isso, tem um estudo do Instituto Jones, de 1980, ele é datilografado ainda. Eu tive acesso com eles quando eu estava na Assembleia em mãos, aquilo me encantou quando eu olhei. O Instituto Jones vai, junto com o governo do estado, fazer um mapeamento já da cidade de Linhares. Ele já enxergava um potencial na cidade de Linhares para além da grande agroindústria. Né? Linhares é uma fazenda, uma grande fazenda para o Brasil. Linhares é uma grande produtora de commodities para o Brasil. Café conilon, mamão e etc. E daí a gente já via uma nova perspectiva de logística, de tudo para a cidade, que ela chega depois. O Instituto Jones vai lá em Linhares e olha o mercado municipal e fala, olha, esse mercado já não cabe mais na cidade, que é o que a gente está começando a mexer agora. Agora, depois de uma intervenção do Ministério Público, uma ação que ganhou ano passado, uma ação civil pedindo para intervir no mercado. E a gente começa a fazer isso agora. E ele vai na rodoviária Instituto Jones e relata exatamente assim, entre aspas, né? Em Linhares, as pessoas aguardam o ônibus, as famílias aguardam os ônibus ao relento. Você tem mais ou menos a época que 1980 isso foi escrito, esse diagnóstico. 1980. Do Instituto Jones. Do Instituto Jones, exatamente em 1980. Né? Em Linhares, as pessoas aguardam o ônibus ao relento. E só agora a gente consegue, junto com o governo do estado, entregar a rodoviária. A gente não tinha um passo para desembolsar 14 milhões, a gente não tinha como começar, né, no primeiro ano, não tem como. Você não tem caixa para isso. Nós perdemos 20 milhões de royalties agora. Nós começamos a perder. As maiores cidades que produtoras de royalties perderam. A gente perdeu, São Mateus perdeu, Serra perdeu. Muitas cidades perderam muito royalties agora. E a gente não tinha como. Então o governo do estado entra com os primeiros 7 milhões. Né, a gente entra com 7 milhões depois. E a obra está lá, todo vapor. Já começou. Já começou. A Onde rodoviária fica linda. Ali, prefeito? Do lado do aeroporto. Exatamente do lado do aeroporto. Que bom, né? que aí facilita bem linda, tudo, né? Uma sala Google lá para internet, para os adolescentes que estiverem no trajeto. E ponte e rodoviária, prefeito, tem uma estimativa de quando serão entregues, alguma coisa nesse sentido? Rodoviária é 1 ano e meio, não é? A gente acredita que em 1 ano a gente entrega ela.
Rápido. Um ano, E rodovia... Promessa sendo feita É aí. isso aí. E a ponte, a gente tá falando de obra de 2 anos. A ponte já é um pouco mais complexa, né? Mais complexa. Mais complexo. Mas tá fazendo, as perfuratrizes estão lá, estão fazendo as bases, as fundações, né? São fundações de 27 metros, né? O outro lado da via já tá sendo terraplanado, tá ficando uma coisa mais linda. Dá orgulho mesmo. Eu vou lá todo final de semana ver. Muito bom. Tivemos uma obra muito importante, só te passar, Eduardo, eu faço questão de falar isso. Nós entregamos, você lembra que a gente entregou aquele condomínio de casas? Lembro. Lá do governo federal? Cacau, morada Mata do Cacau, né? Residencial Mata do Cacau. Okay. O presidente da República, o Lula, veio entregar, né? E naquele momento a gente entregou um conjunto habitacional que começou a ser construído em 2009. Nossa. Olha só, hein? E ele realmente ficou muito bom, muito bom, né? As casas grandes, com quintal, muito bom. E todas as famílias já se mudaram? Todas lá, todas. Só que naquele momento, e até hoje, não se pensou em uma escola, em uma unidade de saúde. Então a gente faz assim um esforço danado, por exemplo, para pegar todas as crianças todo dia lá e levar para várias escolas, né, da cidade, né? Então assim, seja ela creche, seja ela ensino fundamental. Então a gente precisava assim para ontem de uma escola em tempo integral, robusta. E quando a gente entrou, a primeira coisa que a gente fez, né, nós pegamos e fizemos o projeto, apresentamos ele no FUNPAS aí, no governo do estado, e conseguimos no FUNPAS 10 milhões, um pouquinho mais de 10 milhões, para construir uma escola de ensino fundamental 1º a 9º, tempo integral, para aquelas 1.000 famílias, né? Tô falando de quase 2.000 crianças ali. É muita gente. Uma escolona, e conseguimos mais 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão, 1.030.000, se eu não me engano, para climatizar toda a escola, junto com o governo do estado. Então, olha, 3 feitos incríveis em 10 meses. Feitos juntos com o governo do estado, né? Assim, eu me orgulho muito disso. E o federal também, né? Uma questão que eu tenho ouvido muito durante as apurações é que você não teria nenhum empecilho em receber o presidente Lula por ele ser do PT, por ele ser de esquerda, não teria nenhum tipo de problema, né? Jamais. Inclusive, quando o presidente esteve aqui, eu o recebi. E não apenas o recebi, como apresentei na mão dele 2 projetos que a gente tinha cadastrado no PAC. Olha só, no programa de aceleração. No PAC. Um CAPS 3, que a gente não tem CAPS 3. A gente tem álcool e drogas, por exemplo. O 3 é o maior? O 3 é aquele que acima de 150 mil habitantes. Você tem, são distúrbios psicossociais severos, profundos. Na nossa região norte, só Colatina que tem. Então você tem lá uma internação 24 horas. Se uma pessoa tiver um surto psicótico, você tem uma internação 24 horas. E isso cresce em áreas, principalmente por a gente ser rodovia. A gente lida muito com pessoas de fora, com transtornos, pessoas que vêm e não voltam, pessoas que se encantam quando chegam na cidade e acham que ele tem uma calmaria para morar nas ruas mesmo. Isso vai gerando uma dependência profunda. A gente precisa do CAPS 3. Nós apresentamos esse projeto no governo federal, eu entreguei na mão dos ministros, né? Falei isso com o presidente da República naquele momento e conseguimos. 3 milhões, contrapartida de 200 mil só do município, olha que coisa. Estamos lá construindo, já chegou o recurso, já licitamos e estamos construindo. E consegui um projeto para a nova unidade de saúde do Canivete, do bairro Canivete. A gente tem uma unidade de saúde lá no bairro Canivete que tem 2 consultórios, pequenininha, tempo integral, um bairro grande que comporta o polo moveleiro todo. E a unidade de saúde que a gente apresentou no PAC tem 8 consultórios, 3 odontológicos. Foi aprovado, Eduardo, no PAC, né? Licitamos. Então, assim, é isso, sabe? É isso. As pessoas precisam de entender que política não é processo seletivo. Você escolhe conviver com as pessoas, você escolhe entender a dor delas, não diminuir a história e a dor de ninguém, e quem se define é você. Então, eu respeito como o outro se define, eu respeito, né, as pessoas, né, seja qual lado ela tiver, e quem me define sou eu. Eu estou aqui para servir a todo mundo. Eu aprendi, Eduardo, eu estou aqui para servir, e servir antes de tudo é respeitar a dor do outro, seja ele do PT ou do PL, seja ele de esquerda ou de direita, eu vou respeitar a dor dele, não é? E vou servir as pessoas, né? E praticar grandes feitos. Esses 2
é com o governo federal. Quando o Lula veio aqui, pela primeira vez na vida, depois de dar aula há 20 anos, quando eu subi no palco, que eu fui falar, eu comecei a ser vaiado. É mesmo? Ser vaiado. E no meio daquele início de vaia, eu via que era uma vaia de algumas caravanas que vieram de fora. Né? Eu acho que foi um reflexo de um movimento ali do MST, de quando eu fui deputado. Eu defendo a reforma agrária, mas não no formato de conflito, né? Não no formato armado mais. Eu acho que essa história não deve se replicar. A gente, sabe, a gente acredita na nossa capacidade hoje, sabe? É isso. E aí, por eu defender isso, esse outro formato de reforma agrária hoje, que já não é esse que é promovido hoje com as invasões, eu acho que não enxergaram isso em mim, começaram a me vaiar, mas aí você vê a comunidade tradicional de Linhares, mulheres do cacau, os quilombolas, né? A turma todinha lá combateu. Falou, são as pessoas que convivem, que tá no dia a dia da prefeitura e do seu dia a dia. E aí, naquele momento, no início da minha fala, eu estava ali só para receber, dar boas-vindas ao presidente da República, aos ministros, né? Inaugurar aquelas casas com aquelas famílias. E naquele momento, eu parei a minha fala e eu falei algo diferente, me reportei. Eu dei aula há 20 anos, Eduardo. Eu lembro desse seu discurso. Dei aula há 20 anos. De você não ter visto dentro da sala de aula. Eu vi a sala mudar. Eu lembro que o senhor disse eu sou de uma cidade que tem um patriarcado ainda histórico. Eu sou uma cidade que é a maior extensão territorial do estado do Espírito Santo. Eu sou uma cidade de famílias tradicionais, grandes fazendeiros eram donos de tudo aquilo ali. E quando eu começo a dar aula, lá atrás, eu dou aula ou para filhos e filhas de grandes fazendeiros, ou filhos de médicos, ou de alguém do judiciário, um juiz e tudo. E eram 50, talvez 2 turmas, né? E aí vem um programa do governo federal. E aquele programa do governo federal, lançado em 2005, na época o governo Lula, né? Aquele programa do governo federal, ele faz a minha sala mudar, sabe? Eu comecei a receber pessoas do Cavaco do Aviso, do Interlagos, do Santa Cruz, do Nova Esperança. Eu falei que eu vi a cor da sala mudar, eu vi os cabelos mudarem. A sala era linda, mas ela ficou mais bonita, sabe? Isso me começa a me conectar com a periferia. Então eu vi um programa, sabe, que realmente entrega política para todos. A verdadeira essência da política. E foi do governo Lula, que eu critico em alguns pontos, mas eu não tenho como dizer que esse programa de educação não foi fantástico, não virou a curva. Eu vi isso acontecer. E quando eu falo isso para ele, aí as vaias viram aplausos, não é? Você ganhou o coração das pessoas ali, né? É isso. Então eu acho que pode ser assim, sabe? Me desculpa se eu me delonguei, mas você me despertou Eu acho que pode ser assim. Eu acho que política pode ser assim. Eu tenho pessoas de centro-esquerda que me ajudam lá na Câmara Municipal. E eu tenho pessoas de direita que me ajudam, que se elegeram no PL, que trabalham comigo e me apoiam em inúmeras políticas públicas. Enquanto puder construir assim, a gente vai construir assim. É isso. Fazendo pontes, né? Usando aí o trocadilho da ponte que o senhor já está construindo lá. Prefeito, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse imbróglio envolvendo o Hospital Rio Doce, que recentemente saiu um comunicado que eles iam fechar determinadas alas. Queria que o senhor explicasse em que pé isso está, se há reunião, de repente aí à vista para talvez com a Secretaria de Saúde, enfim, o que o senhor puder falar sobre o assunto. Isso pegou assim, já vinha sendo discutido, mas o comunicado do hospital, da diretoria do hospital, pegou todo de surpresa. Aí a forma que foi comunicado gerou meio que um caos no norte, principalmente na cidade. E daí, quando você tem um comunicado informal, assim, sem, né, já pega, as pessoas já começam nessa era de hoje de fake news, o cara pega uma meia-verdade, mistura com uma mentira, isso vira uma loucura. Então a gente precisou de se manifestar, o secretário de Estado precisou de se manifestar. O problema da UTIM lá já é histórico. O UTIM vai fechar, não vai fechar, isso sempre aconteceu. É uma questão financeira do hospital, né, do Rio Doce, da fundação. Aí depois agora anunciaram que iam fechar a maternidade e a UTIM. Só que o hospital já tinha aberto, que está com mais de 100 milhões em dívida. O Rio Doce é uma instituição filantrópica, mas privada. Ela é privada. Ela é filantrópica, mas ela é privada.
E a partir de 2002, ela se tornou um dos principais hospitais estruturantes do norte do estado. Não é de Linhares, é do norte do estado. Então, ela recebe aí um repasse de 9 milhões mês do estado, para atender todo o norte. Todo o norte. Desde cirurgias ortopédicas, a UTI, a UTIM, desde cirurgias ginecológicas, cirurgias de qualquer lesão grave, né? Qualquer cirurgia hoje assim, é um hospital que é referência para nós mesmo em alta complexidade. SAMU, leva para lá. Nós temos 10 leitos sala vermelha lá esperando. Então, assim, o repasse é muito grande. Desde 2022 que ele deu esse salto, de repente ele aparece, ele é privado, ele aparece dizendo, olha, tô com essa dívida, não consigo tocar. É aí que já há uns 20 dias, até mais talvez, um mês, que o Rio Doce, a fundação vem conversando com o estado e com o município também, com todos os municípios, Soretama, Rio Bananal, com o Ministério Público, para achar uma solução administrativa. E essa solução já está sendo pensada já há alguns dias. Inclusive, já tem uma outra fundação que está sendo olhada para cuidar da parte administrativa. O Rio Doce ia, através da sua diretoria, pegar e colocar isso em mesa no Conselho Consultivo e transferir nessa gestão administrativa, né, para uma outra fundação. Tudo conversado, para não ter uma intervenção do Estado, que seria o pior. Porém, de repente, é pego com esse anúncio. Parece que num dia da semana passada, o secretário de Estado é pego à noite dizendo que vai fechar, e o vídeo é solto no outro dia, todo mundo ficou assustado, porque tinha um planejamento para que não fosse assim. Estavam todos construindo para ajudar. E até para não causar justamente o caos. Justamente o caos. É aí que ele iria parar, né, às 19 horas de uma sexta-feira, e aí o Estado vem, monta uma equipe. Então a Secretaria de Estado montou uma equipe plantonista para cuidar da maternidade, da UTIM, montou essa equipe. O hospital permitiu que ela entrasse, tá, na parte clínica da maternidade. Isso aconteceu, graças a Deus, de forma maravilhosa. A gente tem que ressaltar isso. Então está funcionando hoje com uma equipe do Estado, da CESA, montando esses quadros clínicos. Vai ter uma audiência agora, né, na 4ª Vara da Fazenda. Né, foi feita uma ação civil pública por parte do Ministério Público para que não parasse e para que o Estado intervisse na fundação, entendendo que a fundação não tem mais condição administrativa de tocar o hospital. Os valores que são pagos para a fundação são os mesmos que são praticados em todos os outros hospitais do Estado do Espírito Santo. Os valores são muito bons. Estou falando de 9 milhões mês. 9 milhões mês. Então, assim, o hospital que até 2022 ganhava 400 e poucos mil mês. Até 2022. De lá para cá, começou a ganhar quase 9 milhões. 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Né? Um salto. Então, foi um salto de serviço e um salto em remuneração. E o hospital deixa bem claro que o problema deles é administrativo. Isso eles reconhecem. Porém, o que assustou foi o formato que isso foi jogado do nada em um determinado dia para a cidade de Linhares e para todos, colocando o nome do secretário, o meu nome, falando até que o município tinha uma dívida com a fundação. O município não tem dívida. A fundação alega que o município que ela tem um crédito com o município de 2019 e 2020, mas que esse crédito nunca foi apurado, nunca foi liquidado. Então ela entrou com uma ação judicial, o município não foi nem citado. Então, para a gente quitar isso, a gente teria que responder essa ação, planejar isso, fazer talvez um acordo, colocar no nosso PPA, né, colocar isso no nosso planejamento e fazer. Então, não fazia sentido. Ainda que o município desse 10 milhões, também não ia resolver o problema do hospital. Então, foi isso que assustou tudo, gerou uma guerra de narrativas, né? Mas está superado, a gente crê que nos próximos dias isso já está resolvido. É um hospital estruturante, importante, a gente não pode nem pensar de ficar sem ele lá em Linhares e no norte do estado do Espírito Santo. E a expectativa é que o Ministério Público fiscalize essa questão toda? O Ministério Público é curador, porque ela é uma fundação. Então, o Ministério Público, nós temos 2 promotores lá, uma promotora e um promotor, né, a doutora Renata e o doutor Danilo. Então, eles estão acompanhando todo
todo o caso, né? E a parte clínica está funcionando. Ele realmente é um hospital que entrega clinicamente muito, entrega muito. A gente só precisa de entender quem vai gerir isso e qual vai ser o formato que o Estado vai receber isso. Se é uma fundação, se é o Estado, se recebe a dívida também, se não recebe, como que liquida essa dívida e como que mantém isso funcionando e performando clinicamente como sempre performou. Só pra você ter uma ideia, o hospital recebe 27 mil, mais de 20 mil mês só da sala vermelha, só das salas de entrada, por exemplo, o SAMU. Nós temos 10 leitos lá, sala vermelha, que estou falando de 20 mil dia. Para cada um, né? No total. No total, ok. No total, por dia do leito. Mas mesmo que eles não estejam sendo usados... Recebe. Recebe, é 2 mil e pouco cada leite. Mesmo que ele não tenha sido usado, ele recebe. Então, assim, ele performa. Ele performa. Ele só precisa de gestão... de fato, administrativa e financeira. Entendi. Bom, tomara que tudo seja resolvido o mais breve possível, né, prefeito? É isso. E queria perguntar se há alguma previsão de concurso público, alguma coisa nesse sentido. Não sei se a gestão já tenha analisado alguma possibilidade. Sim, a gente tem um grande desafio, Linhares. Talvez o maior que eu tenho. O maior. Fazer justiça remuneratória aos servidores públicos. Pós-pandemia, algumas cidades deram a virada salarial. Vila Velha, Viana, algumas cidades deram a virada. Eles aproveitaram aqueles 3 anos, 2 anos de congelamento ali. No Milagres foi quase 3 anos de congelamento. E depois eles fizeram a virada. Linhares não fez isso. Linhares não fez. Linhares não fez seu dever de casa quando tinha um orçamento para fazer. Linhares não fez. Linhares podia ter trabalhado obras estruturantes com o município, tudo, com o Estado, com o governo federal, com projetos de recursos vindo de outros entes, e não fez. Trabalhou sozinho. E gastou o seu recurso ordinário, de fato, com algumas obras estruturantes. Fez financiamento para obras estruturantes. E não conseguiu melhorar a sua capacidade de pagamento de pessoal. Então, você tem um gari que recebe menos de um salário mínimo, técnico de enfermagem menos de um salário mínimo, servente menos de um salário mínimo, monitor escolar menos de um salário mínimo. Caramba. Guarda municipal performa muito, não recebe um salário condizente. Professor de início de carreira abaixo do mínimo legal, recebendo com complemento. Esse é o meu desafio. 8.500 servidores. 8.500. Então, o primeiro desafio, Eduardo, é alcançar o caminho para a justiça remuneratória, mesmo que ela venha devagar. E depois eu fazer o concurso público. Entendi. Se a gente fizer o concurso público agora, a gente não consegue melhorar salário. Então, talvez seja o caminho inverso, né? Valorizar primeiro os que tem para depois abrir a porta para nós. Exatamente. Qualifica nossa turma, qualifica. Linhares conversa muito sobre qualificação. A gente está lançando um programa agora, Qualifica Linhares, né? Junto com o governo do estado, junto com o Sistema S. Nós oferecemos 250 vagas de qualificação no setor privado o ano passado. Desse ano agora, lançamos agora, semana passada, junto com o secretário de Desenvolvimento, com o Franco, nosso vice-prefeito. Nós estamos oferecendo mais de 1.300 vagas esse ano, de 250 para 1.300 vagas. Sim, um salto. Né? Estamos trazendo vários outros nichos profissionais, inclusive qualificação para servidor público. Então a gente precisa de qualificar o nosso servidor público também, melhorar a nossa performance, melhorar a questão salarial e depois pensar mudar uma dinâmica administrativa de trabalho ali, de todas as cadeias, e depois pensar no concurso público do ano que vem para o final do ano que vem, Entendi. Alguma coisa nesse sentido. E já tem alguma ideia de como vocês vão conseguir fazer esse reajuste aí com esses servidores? A gente já puxa planeja. Daqui, estica de lá. Puxa daqui, de lá, isso aí. Meu maior desafio hoje, assim, o que mais me tirou o sono nos últimos meses foi a perda do royalties. Nós recebemos mais de 20 milhões processados e não pagos, contabilizado de novembro e dezembro. Processados e não liquidados. O que não tinha sido nem processado, de mais de 10 milhões. Estou falando de 30 milhões. A gente foi quitando. A gente não tinha nenhum real do 13º. A gente tinha um caixa de 13º de 43 milhões. Foi pago, sobrou o saldo de recurso ordinário na conta do 13º, ele foi gasto. Gestão anterior, antes de dezembro, gastou os recursos ordinários que estava lá sobrando para o 13º. Eu guardei todo o 13º. O 13º está todo lá, guardado já. Tá? Só que quando o royalties começa a cair, a gente perde 20 milhões, vários custeios da cidade, eu preciso de pagar. E aí, quando a gente começa a sentir um fôlego, a gente perde com royalties.
tem uma perspectiva de melhora, já começou a melhorar. A gente ganhava 10 milhões de royalties, caiu para 5. Agora já voltou para 7. Perspectiva para o ano que vem é melhorar. Foi baixa produção mesmo, né? Nível nacional. Não foi só nós, Serra também, várias cidades sentindo muito isso. Então, assim, a ideia agora é fazer um cálculo, promover uma justiça remuneratória para o ano que vem em algumas categorias, mostrar que algumas categorias são diferentes de outras e depois pensar no concurso público. Vou dar só um dado da nossa guarda municipal. Da nossa guarda. Nós temos... Não chega a 50 guardas armados, ostensão. Não chega a 50. Vamos botar aí 43 ou 45 guardas armados. Uhum. Essa equipe da guarda armada, de ostensão, de rua, essa equipe da guarda nossa prendeu o ano passado 53 pessoas com mandado de prisão ou flagrante. Essa mesma guarda, esse ano, em 10 meses, já prendeu mais de 270 pessoas em situação de flagrante delito ou com mandado de prisão em aberto. Então, assim, a energia daquela turma da guarda municipal que a GCM está entregando nas ruas é incrível. Eles estão empoderados mesmo, eles estão felizes. A gente comprou 15 calibre 12 para eles, está chegando, né? 30 pistolas, 100 armas de choque, está chegando, estamos fazendo um uniforme novo. E eles estão esperando isso, eles estão sendo valorizados, eles estão sendo empoderados. Nós botamos câmera de vídeo monitoramento na cidade toda. Uhum. Tudo. A gente prendeu gente entrando dentro do mercado, a gente prendeu gente com mandado aberto entrando dentro do HGL, do hospital. Né? O leitor facial acusou. Então, assim, eles precisam de justiça remuneratória, sabe? Eles precisam de reconhecimento. Olha como eles se qualificaram, né? E olha como eles estão entregando. Hoje a pessoa fala assim, Lucas, a primeira pessoa que eu lembro é ligar para a guarda. Uhum. Lembro na hora. Nós estamos criando um DISC, né? Um número específico para a guarda, que não tem. Legal. Um número específico para a guarda, um 190 da guarda municipal. Então a gente vai conseguir isso devagarzinho. A gente tem 4 anos. Tem tempo, para fazer 10 isso meses que a gente precisa. Ainda, né? A gente já quer para o próximo ano você fala fazer alguma ano, justiça. Final de 26 para começo de 27. Concurso. Isso concurso. Não essa justiça remuneratória. Algumas categorias eu já pretendo agora para o início do ano a gente já fazer alguns. A gente não consegue fazer para todos, entendeu, Eduardo? Mas a gente precisa de fazer para alguns. A gente está trabalhando para isso. Agora, respeitando aquela capacidade de pagamento, né? Claro. O limite da capacidade de pagamento fiscal. Né? Não podemos chegar ali em 49% e começar o ano assim, porque fizemos um aumento que não era, que o município não comportava. Uhum. E Lucas, vamos entrar um pouquinho na questão política agora? Bora. Vou te apertar não, prometo. Primeiro, perguntinha básica. Queria saber como é que o senhor tem visto as movimentações gerais aqui do estado, porque esse ano foi meio que antecipar esse jogo aí que ninguém entendeu o que está acontecendo. Demais. Aliás, até agora ninguém entende o que está acontecendo direito. Demais. Queria saber o que o senhor pensa disso, dessa antecipação, como é que o senhor está vendo esses movimentos lá no norte. Às vezes o bom de você ser considerado meio que capital, mas não ser capital, é isso, né? Que eu tô aqui, mas não tô. Então, fica um pouco lá, não chega tanto como chega aqui não, a gente só fica acompanhando. Assim, acho também que intensificou bem, depois deu uma certa calmada e acho que vai ser uma disputa dura. Você fala no geral, assim? No geral. Senado, governo? No geral, eu acho que vai ser uma disputa, assim, dura no sentido, assim, de as pessoas vão, né, assim, agora, enquanto Estado do Espírito Santo, não sei o quanto o comportamento nacional vai sobressair, vai nos atingir. Eu não sei se vai nos atingir como na passada ou não. Espero que não. Espero que não. Mas que é uma coisa que pode acontecer, Pode acontecer. E aí torna a campanha muito dura. E com narrativas que não se colocam. Por exemplo, existe clareza do Brasil sobre a realidade do Espírito Santo. Uma clareza que às vezes falta para que as pessoas conheçam, para que o próprio capixaba conheça. Realidade fiscal. Isso aí. Eu conheci o Estado do Espírito Santo, Eduardo, quando me formava no curso de Direito. Eu conheci. Eu vi uma Assembleia Legislativa completamente comprometida pelo crime organizado. Uma Assembleia Legislativa que era a última instância de emitir licença ambiental de empresa. O que a Assembleia Legislativa vai emitir licença ambiental? Isso significa corrupção. Corrupção. Sabe? Onde os poderes estavam destruídos.
E aí você tem, mais de 25 anos atrás, uma união de pessoas para mudar esse cenário. E isso, de fato, é mudado. Eu vi o presidente da Assembleia ter uma bomba explodida na OAB, o Agezano. O cara tinha que andar de carro blindado. Quando eu estava virando advogado, o Agezano tinha que andar de carro blindado. E não era um, era dois. Entendeu? Então, assim, e olha só, a gente vai para o Espírito Santo, meu filho, cuidado. Cuidado, lá é terra de coronel. Lá impera o crime organizado. Eu vi isso. E hoje, todos falam do Espírito Santo como a terra próspera. Cara, né, a vocação, uma vocação turística. Vai pro Espírito Santo, traz a camisa do Convento da Penha pra mim. Uhum. Olha, e a muqueca, é a capixaba, né? Traz pra cá pra gente. Sabe, o tesouro, nota A mais no tesouro, um governo altamente equilibrado, o governo que mais investe em municípios da história desse país, né? Um governo com a capacidade de investimento 10 vezes maior que o do governo de São Paulo, que é o Tarcísio, que eu admiro muito, 10 vezes maior capacidade de investimento. Então a gente tem que tirar o chapéu pro governador Renato Casagrande. Esse cara vai ficar na história. Gostem, concordem com as formas de pensar dele ou não. E o Ricardo Ferraz, que acompanha ele há tanto tempo. O Ricardo é um homem público de uma integridade incrível. Ninguém nunca ouviu falar nada do Ricardo. O Ricardo é totalmente íntegro. O cara entregou muito para o Estado do Espírito Santo, para o Brasil. O cara é reconhecido por isso, pelo setor produtivo, né? Pelos setores sociais. Ele é reconhecido e estão conduzindo o Estado desse formato. Então, assim, eu acho que a gente tem muito, né, a reconhecer a grandeza política e institucional das instituições do Estado do Espírito Santo. Eu já abro, eu não tenho negado, admiro os atores políticos que se colocam no cenário como um todo, admiro o Pasolini, tenho um respeito por ele, de olhar, de tudo, converso com ele. A gente vem do direito, né? Uhum. Também, ele é delegado, eu advogado, admiro o Arnaldinho, parceirão, amigo, admiro todos eles, mas o Ricardo Ferraz hoje é o nome. Você está comprometido, É o né? nome. Até porque também o partido que o senhor faz parte é o Podemos do Gilson Daniel. É o Podemos do Gilson Daniel. Que foi o primeiro a manifestar apoio a Ricardo, Sim, né, Lucas? sempre o primeiro a manifestar apoio ao Ricardo. A gente acha que ele está totalmente preparado para conduzir isso. Eu não estou dizendo que os outros não estão. Eu estou dizendo que ele está totalmente maduro. Ele tem inovação nele. Uhum. Ele não é um político que vem. Ele é novo. O Ricardo está novo. O Ricardo começou muito cedo na política, e ele tem inovação, ele procura se inovar, ele tem humildade, ele tem clareza, ele tem estabilidade, não é? Ele tem essa temperança necessária para conduzir isso, né, com muita calma. Então, assim, eu acho que o Estado, mais 4 anos aí na mão do Ricardo Ferraz, seria muito bom para o Estado do Espírito Santo, e a partir daí eu acho que ele encerra esse ciclo, até porque não vai poder ser mesmo, e aí eu acho que tem a virada. Aí eu penso que a virada aconteça. Eu não estou diminuindo natural, ninguém, né? Eu acho que todos são legítimos, mas a gente entende que isso é muito bom para o Estado do Espírito Santo. Muito seguro e muito bom para o Estado do Espírito Santo. E sem dizer que o Ricardo é isso aí, ele é um cara centro-direita. Dialoga com todo mundo. Tem diálogo com todas as alas, né? Centro-direita, dialogando com todos, absolutamente com todos mesmo, né? Não é um cara provido de preconceitos, muito pelo contrário, mas tem posição. E você acha que essa sua visão sobre Renato, sobre Ricardo, é muito difundida no norte, Lucas? Totalmente. Os outros municípios muito. Ali? O que você está achando da região? Talvez menos em Linhares. Menos em Linhares. Menos em Linhares, pelo histórico político, de portas fechadas. Barreira invisível. Não tenho dúvida. Quando a gente vai para São Mateus, para Pinheiros, para toda aquela região toda lá. Bairro São Francisco. Bairro São Francisco pode rodar a região toda. É reconhecido o trabalho. Os municípios estão prosperando muito com obras. Pega Aracruz do lado de Linhares. Pega lá todos, pega Colatina. Linhares que tinham uma barreira invisível. E não era. Que foi assim ao longo de muito tempo. Né? Linhares tinha capacidade fiscal, pega o recurso, paga o recurso e eu mesmo faço. Não faço parceria com ninguém. E ficou assim nos últimos anos. Não era assim lá no passado, não, mas nos últimos anos ficou meio fechada, meio blindada, né? Foi a característica. E aí, se o governo não consegue entrar, ele não consegue produzir, não consegue fazer obras.
É o histórico, mais ou menos, da nossa política lá. É isso. E, Lucas, só para terminar, é inevitável fazer essa pergunta a respeito dos seus apoios para a Assembleia. Não sei se você já conversou mais profundamente com o seu grupo, pelas nossas apurações aqui. O seu vice-prefeito Franco Fiorotti já se coloca como possibilidade, o presidente da Câmara, Roninho Passo, que inclusive é do seu partido, também se coloca como possibilidade. Eu queria saber como é que estão essas conversas, se vocês têm dialogado sobre isso. Não, assim, vou bem sincero, Eduardo. Calma. O Franco é um cara muito, muito tranquilo, muito na dele, dá muito oportunidade ao próprio tempo. Ele é assim. Franco é um cara que vem do agro, não é, Lucas? Muito equilibrado, sabe o poder das palavras. O Franco tem uma qualidade próxima da minha. Se for para dar um passo que desagregue alguém ou que tem que ser corrigido, eu prefiro pensar. Mesmo que ele me leve adiante, eu prefiro pensar. E o Franco é assim. Então a gente conversa muito pouco, ele está trilhando o caminho dele, é incentivado por atores políticos, pelo setor que ele sempre entregou. Ele está na Secretaria de Desenvolvimento? Está na Secretaria de Desenvolvimento, exatamente. Então, na Assembleia Legislativa, Franco tem se colocado, Roninho tem se colocado firmemente, declarado. Roninho declarou que ele é candidato, é um parceiro também. Não é? Lá na Câmara Municipal, que me procurou, conversou comigo, o professor Antônio. O professor Antônio, União Brasil, conversou comigo, falou que é candidato, que quer tentar abrir e trilhar uma candidatura dentro do partido, conversou isso comigo também. O Caio, também do Podemos, sim. É muito ligado ao Gilson Daniel, tem conversado isso dentro do partido, com o próprio Rony também, o Caio. Né? Aí a gente tem outros atores lá, tem o Luiz Durão, Linhares. Luiz Durão é um parceiro do nosso mandato, nos apoiou, nos declarou. Luiz Durão tem se movimentado, né? Ex-deputado, tem se movimentado também. Ele tá no MDB ainda? Tá no PDT. PDT. Tem se movimentado bem. Esses atores têm se movimentado. O Marcos Garcia, não sei, não declarou ainda para mim, mas a gente já vê ele se movimentando, né? E o próprio Guerino. Né, que foi prefeito de Linhares há tanto tempo, eu penso que talvez possa entrar nisso daí, nesse jogo. Entendi. Então, assim, esses nomes são os nomes que mais circulam. Que eu entendo que mais circulam hoje, assim, né? Mas eu imagino na cidade. Que no seu grupo não possam ser lançados todos, né? Não, a gente precisa de um diálogo. Precisa de sentar. Mas eu acho que é fácil de deixar todo mundo ir bater no seu papo. Mas o que eu tô muito feliz, Eduardo... Que a gente falou que a eleição se antecipou tanto, né? Muito. Mas assim, o que eu tô muito feliz no que toca a isso. A nossa Câmara Municipal, ela tá sendo bem liderada pelo Rony, sim. Legal. E pelos outros atores que estão junto, né? E você tá com facilidade de diálogo com a Câmara inteira lá? Muito. A gente tem oposição? Tem oposição, mas uma oposição que eu respeito muito, assim, eu não enxergo, a oposição diz que você enxerga, é você que atribui o olhar a ela, né? Eu falo assim, às vezes as pessoas acham que na política a gente precisa do figura do inimigo. Às vezes não. A história remonta, e o plano nacional meio que mostra isso. Na política, às vezes, você precisa da figura do inimigo, né? Eu já venho da linha diferente. Eu costumo dizer para as pessoas que quem define o meu inimigo sou eu. Então não adianta falar que é meu inimigo. Só se eu falar que é. Então, assim, eu não vejo ninguém como meu inimigo. E a Câmara Municipal tem tido unidade. Ela tem uma Câmara harmônica. Eu não vejo uma Câmara confusa, dando problema, a Câmara Municipal dando problema, colapsada, né, perdida em discussões. Isso atrapalha a cidade, né? Isso cria uma situação ruim para a cidade, não. E isso, eu sou muito grato a isso. E isso ajuda o cenário político a se pôr. Nós vamos construir na hora certa. Na hora certa. Tá cedo ainda. É isso aí. Perfeito. Só para terminar, aproveitando esse ensejo, e o Senado? Senado? Que também é uma discussão que já tem... Cara, eu posso te dizer assim... Nem pensou muito, né? Não, posso te dizer? Cara, eu sou assim... Eu não sei, o que o Renato seguir, se ele continuar no estado e terminar, cara, ele vai terminar sorrindo, assim. Sorrindo, sabe? Sorrindo no que ele entregou pro Estado do Espírito Santo. E eu não conhecia a história do Renato. Eu não conhecia. Por isso... Mesmo tendo tido tentativas de carreira política, mesmo tendo uma caminhada própria minha. Tanto é que, quando eu fui deputado, que eu ganhei as eleições, 27 mil votos por dia, eu recebi uma ligação do Renato depois. Olha só. Lucas, no segundo turno. Lucas, eu gosto do seu formato de ser. Eu gosto como você faz política. Declara apoio para mim.
naquele momento eu falei com ele, eu falei, Renato, você tem meu voto, mas eu não conheço o trabalho político, o trabalho, eu não conheci isso a fundo. E como a gente vinha numa campanha muito dura, que você perdeu 4 eleições, Então eu falei, olha, calma, eu preciso de entender isso. E hoje eu entendo, assim. Cara, o Renato tem um modelo de governo, eu diria que o modelo de governo dele é de centro-direita, com austeridade fiscal, política econômica de incentivos para empresas, compete, investe, que não tem lugar nenhum no Brasil, traz todo mundo para cá. É uma coisa tremenda. E ele tem um olhar humano de conexão com pautas que são de todos, não é? Assim, pautas que defendem o ser humano enquanto pessoa, sabe? É um cara religioso. Então eu admirei muito a história dele. Então onde ele estiver, eu vou estar assim, fazendo campanha, sorrindo, do meu jeito, sem porrada e bomba, do meu jeito, tratando as pessoas bem, que eu não perco isso. É o que me trouxe até aqui. Foi servir, foi a grandeza da conexão com as pessoas. Eu não posso perder isso, eu não aceito perder isso de maneira nenhuma. Não é? Eu tô aqui para ouvir a dor delas. E eu gosto do machão. Eu gosto de Euclério. Você colocou. Eu gosto daquele danado. Eu tenho admiração por ele. Tá pegando o corpo. Não sentei com ele ainda, não batemos um papo, mas olha, eu torço por ele. É mesmo? Eu torço por ele e votaria nele com gosto. Olha mas só. Não parei para sentar ainda, para conversar, não vi quais são os outros atores, não conversei com o partido. A gente tem o Gilson Daniel como um grande líder do partido. A gente tem uma bancada federal que tem nos ajudado muito. E esse diálogo vai ser determinante para você manifestar um apoio oficial, né? Com certeza. Gilson, Ricardo, Renato, o próprio da Vitória está ajudando muito pela bancada da nossa cidade. Tem ajudado muito, está muito próximo da gente. Olha só, não estava no meu palanque. Olha como é que faz política, assim, não estava no meu palanque. E está ajudando a gente muito. O Thiago Hoffmann ajuda a gente muito, planeja um outro voo, pelo que todos dizem. Ele também não tratou isso com a gente. Nós temos o Felipe Rigoni, lá de Linhares. Né? O Felipe Rigoni é meio que Vitória, Vila Velha também, ele transita, mas ele é lá. Ele é nosso, não paramos para sentar qual é o projeto dele ainda, mas ele tá no cenário. Marcelo Santos é um parceirão meu. Você é um amigo de Assembleia, né? Amigo de Assembleia, então assim, 100% no projeto do Marcelo também, nós estamos. Então a gente vai sentar com esses atores, vamos achar um bom caminho, que seja bom para a cidade de Linhares e que a gente possa contribuir. Mas o Machão tem meu carinho, tá? Tem meu carinho e minha admiração. Já é uma cena. Acho que ele deve me ligar logo, hein? Amanhã ele me liga. Quem sabe os próximos capítulos aí, né, prefeito? Isso aí. Show de bola. Meu amigo, prazer falar com agradeço. você. Sempre um prazer aí, essa parceria que a gente já tem uns anos, desde quando o senhor era deputado. Obrigado. E em nome de toda a Rede Tribuna, eu agradeço a presença do Lucas. Se o senhor quiser falar alguma coisa. Não, só dizer que muito feliz de viver esse momento, entregando o melhor, Eduardo, da gente lá naquela cidade próspera, rica. A gente tem a função de trazer outros olhares para ela, né? É uma cidade, como eu te falei, ela tem um patriarcado, né, que sobre ela. Então, assim, não adianta o Espírito Santo e nós falamos do quanto rica ela é, mas a gente negar que ela tem um dos 10 últimos números da educação pública, por exemplo, dos 78 municípios. Isso precisa ser corrigido, né? Precisa ser corrigido para ontem. Então, assim, é meio que maniqueísmo. Não se falou das dificuldades de Linhares, porque isso comprometia políticos ou comprometia projetos de pessoas, e isso meio que parecia ser algo ruim para a cidade. Você pode conversar sobre desafios, você deve conversar sobre os seus desafios, sem que isso diminua a sua grandeza. Muito pelo contrário, te projetando. É isso que a gente está fazendo. Então a gente está abrindo novos horizontes. A gente está seguindo todo aquele plano de desenvolvimento econômico fantástico, que a gente tem que aplaudir os que trouxeram até aqui. Fantástico. A gente reconhece. Mas a gente tem que deixar um outro legado também, um legado importante, que a gente acha que a nossa geração, que esse formato nosso de conduzir política e de se relacionar com as pessoas pode fazer, né? E tem capacidade de fazer e vai fazer. Então eu sou muito grato por viver essa história com o linharense e por ter tantas pessoas acreditando nesse projeto
junto com a gente, né? Obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado pela oportunidade de dar voz para a cidade de Linhares e para o norte do estado. E esse foi o Estúdio Tribuna Online com o prefeito de Linhares, Lucas Escaramuça. E essa entrevista você pode conferir no jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso YouTube e nos tocadores de podcast.